Fala galera, resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouco da situação que está acontecendo no Brasil hoje. Queria falar um pouco sobre transição planetária, que eu acredito que muitos devam ter ouvido falar já. Transição planetária está acontecendo no planeta todo e o Brasil é o berço espiritual desse processo. O Brasil é o que está encabeçando esse processo e servindo de molde para o resto do mundo. A gente tem uma responsabilidade muito grande de auxiliar nesse processo. E a gente tá relapso nessa ajuda. Hoje de manhã eu estava meditando e aí eu me dei conta de várias coisas que estavam acontecendo. Uma delas é que eu estava apoiando um candidato, porque eu fiquei apavorado quando eu vi o plano de governo do outro. E hoje de manhã eu me dei conta de que esses candidatos que a gente tem são um reflexo do nosso ato relapso. O fato da gente estar sendo desleixado com a nossa questão vibracional, ela está influenciando os rumos do Brasil. E a melhor forma que a gente tem para ajudar é reverter isso com a nossa própria conduta. E todo esse processo violento que está acontecendo no Brasil hoje, é uma catarse generalizada que está acontecendo no Brasil, é para pôr para fora, é um processo de terapia intensivo, para pôr para fora toda a sombra que ainda está remanescente de um passado violento que a gente tem, bélico, preconceituoso, que tem que ser limpo para que a gente entre nessa nova era de uma forma melhorada. Eu botei aqui na descrição do vídeo falando sobre a data limite de 20 de julho de 2019. Que é bem interessante esse vídeo, é um documentário sobre o Chico Xavier, que veio com essa missão de auxiliar nesse processo também, em função do Brasil ser o celeiro espiritual do mundo. Ele escreveu um livro também, acho que na década de 70, eu li esse livro que ele fala, o nome é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro espírita, mas ele é bacana para quem não é só espírita. Eu acredito que nesse caso vale estudar sobre o espiritismo também, porque ele é muito preciso em algumas colocações, em como o Brasil se manteve continental com todos os conflitos entre Portugal e Espanha que estavam acontecendo na época, e toda a missão a forma como o Brasil se consolidou e como esse processo vem acontecendo desde então. E hoje é o reflexo disso. Isso me ajudou muito a entender esse processo que está acontecendo no Brasil hoje. E várias outras filosofias, ensinamentos, conhecimentos que chegaram para a Terra, que por esses espíritos que a gente pode chamar de irmão maior, talvez, que tem no YouTube alguns vídeos explicando esse processo, que eles chamam essa galera de conselho. Tem um conselho kármico, para quem acredita nisso. Para quem não acredita, simplesmente tem PNL, tem constelação familiar, tem vários ensinamentos e filosofias que não consideram em absolutamente nada a questão espiritual. De acreditar em Deus ou não acreditar. Isso não faz diferença. Não faz diferença no que tu acredita. Interessa é se tu tá te aprimorando moralmente ou não. Se tu tá te tornando uma pessoa melhor para as outras, melhor para conviver contigo mesmo ou não. É isso que importa. E para mim a melhor forma de ajudar o Brasil hoje, e eu descobri isso hoje de manhã, até ontem eu estava me posicionando politicamente ainda, mas hoje eu acho que mais importante do que se posicionar politicamente é se posicionar positivamente em relação ao Brasil. E eu não estou falando isso aleatoriamente. Se for estudar, por exemplo, sobre a Seitianoye, que eu venho estudando faz alguns anos já li, não sei se todos, mas a maior parte dos livros da Seitianoye. É uma filosofia oriental que
ela é mais, o lugar onde ela é mais difundida no mundo é no Brasil, e ela é japonesa. Tem todos os países, tem aqui na Austrália, inclusive, mas o lugar no mundo onde ela é mais difundida e onde tem mais adeptos é no Brasil. Ela fala exatamente disso. Ela trata muito a questão do segredo também para quem lê o livro ou para quem vê o filme. Também tem, botei o link aqui embaixo, sobre a questão da lei da atração, que eu acredito que seja o que está acontecendo no Brasil hoje. A nossa mente atraiu esse tipo de política para o Brasil, essa política viciada e corrupta, que gira em torno dela mesma. Assim como a gente criou isso, a gente pode resolver isso, mudando essa postura. O Sincronário da Paz, Sincronário Maia, fala sobre isso também. E tu entrar nesse processo de sincronicidade. Fala da lei natural do tempo, de como a lei, antes do Brasil ainda, quando se criou o calendário gregoriano, como o tempo foi alterado e a gente está vivendo nesse tempo artificial, e a busca por viver nesse tempo natural auxilia a Terra e, consequentemente, o Brasil, né, nesse processo. PNL, que não tem nada a ver com religião. Constelação familiar também não tem nada a ver com religião, é um processo de terapia muito visceral, assim. Eu não conheço ninguém que tenha ido numa constelação que não saiu de boca aberta, impressionado com o que acontece lá dentro. Então, a gente tem muita ferramenta para esse despertar, para que a gente comece a auxiliar o Brasil a ver as coisas de uma forma mais positiva. E eu sugiro aqui, nesse vídeo, 3 coisas básicas para serem feitas, 3 pilares que eu vinha fazendo antes de vir para a Austrália e eu não tinha grana para vir, e eu comecei a praticar essas 3 coisas e eu consegui viajar, realizar esse sonho de estar aqui. E agora eu estou fazendo de novo e pretendo fazer a minha vida inteira. E esses 3 pilares básicos são meditação, meditar todo dia, e eu tenho feito 2 horas por dia. Mas se tu fizer 10 minutos, se tu conseguir fazer 15 minutos, é suficiente. Tem milhares de opções de tipos diferentes de meditação na internet. Tem a meditação que a Seichonae sugere, que se chama Shinsokan. Para quem quiser, tem vídeo no YouTube, é fácil de encontrar, fácil de fazer. Ela é uma forma oriental adaptada para o nosso jeitinho brasileiro de fazer. Tu pode fazer sentado numa cadeira confortável. Mas faz. Esse é o primeiro. Meditar todo dia. Segundo, estudar. Estudar o que chega na tua frente com análise crítica e para entender o que está acontecendo nesse processo, que vai além do que está acontecendo politicamente no Brasil. Então tu vai ler um livro espírita, tu vai ler um livro católico, tu vai ler, sei lá, a Bíblia, vai ler os livros da Seichonoye, vai ler sobre PNL, vai ler sobre constelação familiar, qualquer coisa que vai te tirar do senso comum. Essa busca vai trazer conhecimento para ti que, associado à meditação, vai fazer tu viver de uma forma mais positiva. E tô falando isso por experiência. Quando eu começo a buscar e começo a meditar, as coisas começam a se clarear, assim, as ideias vêm pra mente, tu sabe onde ir, a tua intuição fica mais refinada. E o que está acontecendo no Brasil precisa de muita meditação, porque esse processo de catarse, se ele não for entendido como alguma coisa que está saindo, e esse círculo ele perpetua, ele já vende muito e vai se manter por muito tempo. Então, entender que isso que está acontecendo, esse processo está saindo, para a gente se livrar de uma vez desse preconceito, para a gente se livrar de uma vez de toda a violência, de todo o espírito bélico que a gente ainda tem, remanescente de violências passadas que a gente tem experiência. E existem meios mais suaves para que esse processo se dê. Pode fazer uma terapia bioenergética, tem várias formas de terapia
familiar, de constelação familiar, de PNL, infinitas, isso aí é só procurar na internet. Mas a busca, que é esse segundo pilar de estudo, é fundamental para esse processo. É o teu passo, é o que tu tem que dar com a tua própria perna. Então, esse segundo pilar de estudo, buscar alguma coisa e estudar. E o terceiro, e não menos importante que os outros, que é a prática, pôr em prática isso. Fazer o bem para alguém uma vez por dia. Pode ser ligar para um colega de trabalho que sabe que ele está doente, mas tu não gosta dele, ligar só para dizer como é que ele está. Pode ser devolvendo o troco a mais que o caixa te deu e tu tinha ficado quieto. Pode ser dando um abraço no porteiro, abraçar o vizinho, ligar para um parente distante que faz tempo que tu não fala. Qualquer coisa que seja benéfico para alguém durante o teu dia. Esses 3 pilares, com certeza eles vão ajudar o Brasil. Eu tenho sentido isso na minha vida, assim, e para mim é a melhor forma de ajudar o Brasil hoje. Não é me posicionar politicamente, mas me posicionar em relação ao Brasil. A forma mais patriota que eu posso ser hoje é procurar auxiliar o Brasil nesse processo de ser berço espiritual do mundo. Então, 3 coisinhas que eu sugiro para fazer até o dia da eleição ou para a vida inteira, como eu vou fazer, no meu caso. Mas até a eleição, meditar todo dia, 10, 15, 20 minutos, no meu caso 2 horas, que eu faço por iniciativa minha. Segundo, buscar o autoconhecimento, buscar estudar o que está acontecendo, buscar se aprofundar em alguma religião, em alguma filosofia. Ler ali 10, 15 minutos de alguma coisa, pode ser na internet, pode pesquisar algum livro, mas estudar. E terceira, praticar. Fazer o bem para pelo menos uma pessoa por dia. And that's it. Só isso. E pode botar na descrição aqui embaixo, nos comentários aqui, o que está acontecendo. Se no primeiro dia tu já vai sentir a diferença. E eu acredito que essa forma, não precisa todo mundo fazer isso. Tu e mais meia dúzia de amigos teus, se fizer, já funciona para o estado inteiro, para a cidade inteira, para o país inteiro, porque uma vela acesa numa sala escura ilumina a sala inteira. Se tiver 1000 velas apagadas dentro de uma sala escura e tu acender só uma delas, todas as outras vão ficar iluminadas. E quanto mais vela acesa, mais a gente vai ajudar o Brasil. E eu acredito que esses 3 pilares básicos vão ajudar muito mais do que eu dizer para vocês vota no Bolsonaro ou vota no Haddad por isso, ou por aquilo outro, porque um representa isso, o outro representa aquilo outro, um representa, sei lá, o preconceito que a gente está botando para fora, o outro representa o sentimento anticapitalista que não ajudou o mundo muito até hoje, mas que está sendo pregado de novo. E para mim isso não vai levar agora a lugar nenhum, entrar nessa discussão, ou pior, perder amigos. Eu estava vendo no meu grupo do WhatsApp da família, o pessoal saindo do grupo e discussão acirrada, que não faz sentido. Não faz sentido. Esse momento é um momento de se parar e prestar atenção no que está acontecendo. Eu acredito que a maior parte do Brasil tem condições de fazer isso hoje. Claro que tem uma grande parte que está indo como ovelha no rebanho, assim, está indo junto com a maré, né? Mas eu tenho certeza que se no meio dessa galera tiver um que vai parar e vai pensar, peraí, como é que a gente pode ajudar o Brasil realmente? Ele ajuda. Ele vai ajudar quem não está ajudando, inclusive. E quem não está sintonizado com esse processo vai automaticamente se desvencilhar disso. Então, eu acredito que essa sugestão minha aqui, que eu vou fazer, vamos ver o que acontece. Eu sugiro que vocês façam também. Quem quiser comentar aí depois.
podemos trocar uma ideia sobre isso. Valeu, galera.